E aí eu chamo aqui a Renata Agostini, na sequência a Juliana Lopes, para a gente poder compreender esse aspecto, não é, Renata Agostini? A gente está avançando em mais uma pauta desse assunto que é tão importante de saúde pública, né? Porque muitas mulheres pobres abortam e morrem, né? E quem tem dinheiro, quem é rico, aborta porque tem toda uma assistência ali em volta para conseguir dar conta disso. O Supremo está se debruçando então na possibilidade de poder haver o aborto com até 12 semanas de gestação, ou seja, seria mais uma permissividade, Renata? É importante a gente diferenciar, Elisa, nesse debate que é muito complexo, que divide mesmo, não é só a política e não é só um debate que suscita diferentes visões no Supremo Tribunal Federal, ele tem um paro de visões muito distintas na sociedade. Então, primeiro, a gente colocar que não tem verdade absoluta nessa questão, mas o que o Supremo Tribunal Federal está se debruçando é sobre a descriminalização. E aí é importante a gente diferenciar esses passos, porque quando a gente fala em descriminalização, a gente está encarando esse aspecto que você traz agora, ou seja, é uma questão de saúde pública, as mulheres já estão sujeitas a abortos, muitas delas em situações extremamente degradantes, muitas delas acabam sendo vítimas disso, elas morrem por abortos e elas ainda têm de ser criminalizadas por essa prática. Esse é o debate em voga. Isso difere, sim, de um debate mais amplo sobre a legalização, que implicaria numa regulação ampla de estabelecimentos que assim o fazem. Seria um segundo passo nesse debate sobre o aborto. Então, esse é um aspecto importante da gente entender o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, ainda que ele já suscite, a informação que eu vou detalhar aqui para vocês, ele já suscite, Elisa, uma reação em gestação no Congresso, no Legislativo. Juliana Lopes também está aqui comigo para a gente poder conversar sobre isso e toda essa discussão envolvendo essa possibilidade do aborto e trazendo aqui para o nosso braço dentro do Congresso Nacional, né, Juliana? Porque sempre tem esse debate assim de, nossa, mas por que o Supremo está decidindo sobre um assunto, né? Quando você tem a ausência de uma legislação, de um debate ali propriamente dito dentro do Supremo Tribunal Federal, outras ações são movidas, né, na Justiça. As mulheres continuam engravidando, continuam passando por esses processos de aborto e precisam de ajuda na Justiça. Por isso que os assuntos acabam desembocando muitas vezes no Supremo. No Senado, a oposição já tem 40 assinaturas para propor um plebiscito sobre o aborto. E como é isso? Eu dei uma leve confundida aqui. Eu falo contigo sobre esse assunto ou com a Renata? A Renata, ela vai trazer essa informação. Entendi. Informação da Renata. Ela se confunde, ela tenta se consertar, desculpa existir, gente, defeitinho de fábrica todos temos. Renata Agostini. Eu tenho culpa nessa história porque eu fiz aquele comentário, aí joguei pra você porque eu achei que você ia me devolver, eu também podia já ter colocado o negócio, eu que embolei aqui o meio de campo. Mas eu vou explicar, gente. E aí por favor. Você continua com a Ju Lopes, que é óbvio que está por dentro também dessa movimentação e tem mais informação. Qual é uma dessas reações que estão ali sendo costuradas no Congresso? Ela está sendo liderada pela oposição no Senado. Eles estão coletando assinaturas para apresentar uma proposta de plebiscito sobre o aborto, ou seja, consultar a população o que eles acham. Se deve haver uma liberação, se as regras têm de ser modificadas. O formato final, a pergunta ainda não está exatamente colocada, mas eles já têm quase as 40 assinaturas, a liderança da oposição no Senado. Eu conversei hoje mais cedo com o senador Rogério Marinho, que é do PL, é o líder da oposição, e ele disse que eles já estão com quase 40 assinaturas. Isso significa que eles já têm o número necessário, que são ali 27 assinaturas, para propor um projeto de decreto legislativo. Então, qual é o caminho disso para vocês entenderem? A partir do momento que esse projeto, que essa proposta é apresentada, ela tem de ser encaminhada, então, para a CCJ, que é a Constituição a Comissão de Constituição e Justiça, perdão, e depois tem de ser apreciado pelo plenário, ser encaminhado pela Câmara. Então, tem ali um percurso que esse projeto tem de percorrer. Porém, nesse caso específico, qual é o argumento que a oposição
está usando. Não se trata apenas e tão somente do caso do aborto. Se trata de uma resposta que o Legislativo tem de dar ao Supremo, porque eles entendem que as prerrogativas do Congresso estão sendo solapadas, estão sendo sequestradas pelo Supremo Tribunal Federal quando ele decide avançar sobre um tema que, na visão desses senadores, teria de ser decidido pelo Congresso Nacional. Então, esse argumento, Elisa e Juliana também acompanha muito esse tema de perto, esse tema, oposição aposta, que tem apelo. Porque é o mesmo que está passando ali na cabeça dos parlamentares em relação às drogas. Então, recentemente, a gente viu o próprio presidente do Senado, do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, capitaneando os esforços para propor uma emenda à Constituição que endurecesse as regras sobre o porte de drogas, também em resposta a um julgamento recente do Supremo Tribunal Federal. Então, é nesse sentido que a oposição quer levantar essa ideia do plebiscito sobre o aborto. E aí, o que diz o líder da oposição, o senador Rogério Marinho? Que é preciso entender se a visão da população mudou sobre esse assunto. Se há um entendimento de que, sim, as regras têm de ser diferentes. E aí, nesse sentido, se o resultado for esse, ele disse, olha, o Congresso se obriga, então, a modificar as regras e não algo que venha do Supremo Tribunal Federal. Juliana Lopes, e qual aspecto você nos traz também de discussão dentro do Congresso Nacional? Porque a Renata nos traz a informação, né, sobre esse plebiscito a respeito do aborto, mas tem mais uma outra pauta que está sendo discutida. Tem uma outra pauta. Sabe aquela comissão que discutiu recentemente proibir o casamento homoafetivo? Sim, bem recentemente, né? Bem recentemente, esses dias. Poucos dias. Agora, eles também estão pensando, Elisa, em colocar ali na pauta, e é a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância e Adolescência, a questão do Estatuto do Nascituro. E aí, do que a gente está falando? A gente está falando da ideia de discutir quando, de fato, um feto poderia ser considerado uma pessoa jurídica, né? Ou seja, quando o feto realmente é considerado dentro da legislação como uma pessoa mesmo que tem direitos ou não. Aí é uma discussão muito mais polêmica e a gente entra mesmo naquela divisão entre a bancada evangélica, entre a questão das pessoas mais progressistas. Sensível. Enfim, é muito sensível. Mas mostra, mais uma vez, o Congresso tentando colocar, ou pelo menos uma ala do Congresso, tentando colocar essas questões em pauta, esses assuntos mais polêmicos, ou seria uma pauta de costumes, como a gente começava a falar ainda ali na gestão do presidente Jair Bolsonaro, colocar essas pautas de costume em pauta para serem discutidas. Também entrando nessa discussão, o Supremo Tribunal Federal não pode legislar, então a gente poderia definir pelo Congresso Nacional pautas mais polêmicas. Há um questionamento se de fato, e essa é uma apuração da Luciana Amaral e do Marcos Amoroso, importante a gente ressaltar aqui o nome dos nossos apuradores em Brasília, que se o STF considera que realmente não é crime o aborto, pode ser que isso esvazie o Estatuto do Nascituro, né? Porque a gente está falando de uma questão de constitucionalidade. Mas essa pauta deve ser colocada para ser discutida no Congresso Nacional. Então, além dessa questão do julgamento, da criminalização do aborto no Supremo Tribunal Federal, a gente deve ter aí nos próximos dias uma discussão dentro do Congresso, além do que a Renata trouxe agora para a gente sobre um plebiscito sobre o aborto, também a questão do Estatuto do Nascituro, ou seja, várias pautas que conversam e que não são nada fáceis, nem no Congresso Nacional, nem na Suprema Corte. E você sabe que, tirando dúvida antes da gente falar de nascituro, porque, né, não nascemos sabendo tudo, desculpa existir, não tinha intimidade com essa palavra. Falei, gente, pera lá, não quero falar besteira. E aí li e entendi que todos nós fomos um dia nascituros, porque estivemos dentro da barriga da nossa mamãe, tá entendendo? Então, quando a gente fala nascituro, é quem ainda não ganhou vida, é Bentinho quando estava dentro da barriga de Renata Agostinho. É uma discussão, Elisa, sobre quando começa a vida. Pois aí é bem difícil. Aí é uma outra coisa que é um assunto maravilhoso, mas um dia numa cafeteria a gente discute isso, tá, gente? Acompanhado de um cafezinho e muitos docinhos.